hoje nós vamos saborear um pouco, ainda sobre a grandeza de Deus. Nós vamos meditar em alguns versículos e mais precisamente no texto de Isaías 40. Não abra. Agora, quem aqui conhece o texto de Isaías capítulo 40? Levante sua mão. Vamos conhecer hoje melhor. Vamos conhecer esse texto melhor e ver sobre a grandeza de Deus e como Ele usa de fatos do nosso dia a dia, da sua criação, para revelar então a sua grandeza. Vamos lá para o texto de Isaías capítulo 40. Nós vamos meditar dos versículos de 12 em diante. Isaías capítulo 40. O contexto não é dos melhores, tá bem? O contexto é algo devastador ao nosso emocional. O povo de Israel, mais precisamente Judá, havia pecado contra o Senhor e Deus trouxe grande devastação com o exílio, né, na Babilônia. Então, o texto de Isaías, capítulo 40, o contexto não é muito agradável, não, mas é mostrando então a grandeza de Deus. E o profeta Isaías, então, Deus revelou grandes coisas a ele, e esse texto é maravilhoso porque nos ensina sobre a majestade, a suprema grandeza do nosso Senhor. Nós vamos ler o texto e depois vamos orar, e assim vamos saborear esse texto, entendendo um pouco resquício da grandeza de Deus. Resquício no sentido de grandeza, então, para nós, se torna algo tão pequeno, conhecer um pouco sobre a grandeza de Deus. Vamos ler? Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12 diz assim, acompanhe com os olhos. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações perante ele, como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantadas e semeadas, mal arraigou na terra o seu tronco, já se secam como um sopro por eles. E uma tempestade os leva como palha. Versículo 25 diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor é imensamente grande. Pelo menos é essa palavra que nós podemos dirigir ao Senhor sobre a sua grandeza. Imensamente grande. Não há uma palavra pela qual possamos medir o Senhor, a sua grandeza.
o nosso vocabulário não atinge uma palavra, as nossas medidas não alcançam uma métrica pela qual possamos medir, dizer, decifrar a sua grandeza. Então, um pouco que podemos assim dizer, que podemos aprender sobre a sua grandeza, podemos ver na sua criação, obras das suas mãos. Ficamos perplexos, ó Deus, com a grandeza da sua criação. E ao mesmo tempo, ficamos profundamente, ó Deus, enriquecidos, entendendo que maior ainda é o Criador. Ó Pai amado, esse texto de Isaías nos dá um vislumbre, ó Deus, do que é a sua grandeza, a sua majestade. Então nos ajuda a saborearmos, ó Pai, um pouco da sua grandeza, com a nossa mente tão limitada, nos ajuda a compreendermos melhor quem é o Senhor. Assim oramos, ó Pai, agradecidos e ao mesmo tempo abre o nosso entendimento, para que possamos nos regozijar, ó Deus, com a sua grandeza, e assim tirar lições para a nossa vida, de que o Senhor é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra, no controle absoluto de todas as coisas. Assim queremos descansar, ó Deus, na sua soberania. Agradecidos, e abre o nosso entendimento nesse momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas? Quem na concha de suas mãos mediu as águas? Certamente você já usou a sua mão para colocar um punhado de água na sua mão. Certamente você já fez isso para beber água. Eu fui criado no interior e às vezes quando estávamos ali pescando ou na caça mesmo, que acabava a nossa água do nosso reservatório, nós íamos até um riacho, muito comum na minha região lá em Sergipe, ou um tanque, como nós chamamos, onde os gados bebem água, e nós colocávamos a mão e vinha um punhado de água e levávamos a boca para beber. Ou às vezes colocávamos a boca diretamente ali no riacho e bebíamos aquela água, tá bem? E Deus, aqui no versículo 12, quem na concha de sua mão mediu as águas. Isso é uma referência da mão de Deus com um punhado de água, mas a água que encontra-se na mão de Deus é uma referência à totalidade da água que existe no mundo inteiro. Nós temos 4 oceanos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico, ou alguns chamam de Antártico. Eu tive o privilégio de conhecer 2 desses oceanos. Um é conhecido por nós, é o nosso Oceano Atlântico, está aqui banhando a nossa região litoral. Imenso. 70% do planeta Terra é água. Pelo menos essa é uma medida pesquisada que nós podemos compreender. 70% do nosso planeta Terra é água. É por isso que é conhecido como o planeta azul. A outra porcentagem é terra. Porém, ainda dessa terra, tem muita água ainda por debaixo. Nós podemos cavar aqui e logo encontramos o quê? Água. Então essa porcentagem de terra, ela diminui muito a 70%. Diminui e muito. E boa parte da nossa água, ela é salgada. E uma porcentagem muito pouca, pelo menos o que eu pesquisei, ali chegando a 3% do planeta Terra, essa 3% da água é potável, o restante é salgada. Mas tudo isso para mostrar que é muita água que nós temos em nosso planeta. E essa muita água, ela não passa de um punhado nas mãos do nosso Deus. Quem na sua mão mediu as águas, né? Assim. Essa passagem completa é cheio de interrogações, perguntas retóricas
que nos submetem a uma única resposta: Deus. Então ele inicia no versículo 12, quem? Então isso é uma pergunta, e são todas perguntas retóricas que nos levam somente a uma resposta de submissão, a dizermos é somente Deus quem fez isto aqui. Então, o nosso planeta, como eu falei, tão belo, tão maravilhoso, e as riquezas do nosso planeta e a sua grandeza, Deus a utiliza para mostrar que muito maior é a sua grandeza. A ciência que estuda a vida dos mares não tem com precisão a porcentagem do que já conseguiu estudar. Algumas pesquisas vão dizer que a vida marítima foi estudada somente 5%, porque é imenso. E algumas pesquisas vão dizer que o homem conseguiu estudar somente 3% dos nossos mares. 3% dos nossos mares, isso é quase nada. Então veja que até a própria pesquisa não consegue decifrar a porcentagem. Imagine só a dimensão de que as águas na vida dos nossos mares. É algo imenso. Eu mencionei no estudo anterior, e quando fiz uma viagem, saindo ali da Europa, indo até a Israel, o avião, a uma velocidade quase chegando a 1000 por hora, e passamos muitas horas, aproximadamente umas 5 horas, em cima só do mar, só água. Esses aviões internacionais, eles têm uma câmera que vem embaixo do avião e você acompanha toda a viagem, né? Toda a viagem você acompanha por uma tela, e acompanhando era só azul. Água, 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 horas e horas você em cima do mar. Já pensou, Del? Que desespero. Água, se caiu o avião ali, irmãos, nem a caixa preta encontra. Então, pessoal, eu fiquei admirado. Nós sabemos que é grande, mas quando fazemos uma viagem dessa, nós ficamos perplexos da grandeza que é o nosso mar. Nós chegamos ali no preá e olhamos aquela linha tão perfeita, não é? No horizonte do nosso mar, mas nem imaginamos da sua imensidão. É algo incrível que o homem ainda não conseguiu estudar, e pela ciência aqui, somente 3% o homem conseguiu ir a fundo. E a maior profundidade já pesquisada com os nossos equipamentos é de 11.000 metros de profundidade. É chamada de Fossa das Marianas. E você lembra daquele submarino pequeno que foi visitar o Titanic, e aí que ele implodiu? Vocês lembram disso? Chegou a, sabe quantos metros? Apenas 4.000 metros de profundidade ele chegou. E o oceano, mais profundo, eu não me lembro onde ficam essas fossas marianas, qual dos oceanos, se não me falha a memória, é o Oceano Pacífico. 11.000 metros de profundidade, você já pensou? O homem não conseguiu ainda sondar o que tem lá dentro. E o texto diz, quem na concha de sua mão, mediu as águas que existem no mundo inteiro? A grandeza de Deus. Então, para mostrar a sua grandeza, ele mostrou coisas grandes aos nossos olhos, como os mares. Mas o versículo continua. Além de dizer quem na concha de sua mão mediu as águas, diz que quem tomou a medida dos céus a palmos. Mediu os céus, as águas, com a sua mão. Mediu também os céus a palmos. Quem fez isso? Quem mediu os céus a palmos? Nós sabemos que a resposta é Deus. E só lembrando um pouco sobre os céus, sobre a lua, sobre o sol, que nós sabemos que as suas medidas também é algo grandioso. Eu citei aqui que a nossa galáxia é a Via Láctea, e não existe somente uma galáxia, existe várias. Então, na minha pesquisa, eu pude aprender que a nossa galáxia, a Via Láctea, existe mais do que 200 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia.
E no mundo visível, a nossa tecnologia conseguiu alcançar, isso é somente na nossa galáxia. No mundo observável, pela nossa tecnologia, existe cerca de 170 bilhões de galáxias. Nós estamos falando só de uma, que é a nossa. Mas no mundo observável, com toda a nossa tecnologia, conseguiu detectar 170 bilhões de galáxias. E o texto diz que Deus mediu os céus, essa expressão céus não está falando só do céu azul que nós contemplamos, mas a expressão céus, ela vai além do céu que nós conseguimos ver a olho nu. É os céus dos céus, é todo o universo. Diz que Deus mediu a palmos. Isso o Senhor para mostrar sobre a sua grandeza. É claro que na época do profeta Isaías, nós sabemos que ele não tinha com tanta precisão as pesquisas que nós temos. E o que nós podemos falar aqui é algo que foi pesquisado. Mas conforme a tecnologia vai passando, esses números vão aumentando sobre o universo. E cada vez mais vamos ficando o quê? Perplexos. Cada vez mais vamos ficando admirados com a grandeza que é o nosso universo. E tudo isso para lhe dizer que maior ainda é a pessoa de Deus. O homem, na sua insignificância, na sua incapacidade intelectual, as coisas que ele consegue atingir, ele fica admirado, mas existe muitos ainda que negam a existência de Deus. Mas a boa ciência, irmãos, e os bons cientistas, eles chegam a uma conclusão. Tudo isso que pesquisamos sobre os mares, sobre o universo, não tem como dizer que isso foi obra do acaso. É impossível, é muito organizado. O nosso planeta é muito organizado, não tem como dizer que foi uma obra do acaso. Existe uma obra, e essa obra nós sabemos pela palavra de Deus, que é a obra de Deus, obra do nosso Criador, descrito na palavra de Deus. Inclusive, esse texto aqui que nós lemos, ele desmorona uma das ideias erradas deste mundo, quer dizer que o nosso planeta, que a Terra, ela é o quê? Plana. Esse texto deixa bem claro que o nosso planeta, ele é redondo, ele é uma esfera, ele não é algo plano, tá bem? Como diz, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. O versículo 23 desmonta essa ideia dos terraplanistas, tá bem? Então, por isso que esse texto, ele é muito rico em física, ele é muito rico na biodiversidade, mostrando sobre as obras de Deus, obra das suas mãos. Quem mediu os céus a palmo, como diz o versículo aqui, foi o nosso Deus na sua grandeza. Quem recolheu na terça parte um éfa, o pó da terra. Essa expressão aqui, um éfa, era uma medida usada antigamente para medir os grãos, tá bem? Era uma medida usada para medir os grãos. Não sabemos com exatidão o que era um éfa. Alguns estudiosos vão dizer que era 37 quilos. Outros estudiosos vão dizer que era aproximadamente 22 quilos, que era uma medida usada também para litros. Aproximadamente ali 37, alguns vão dizer, outros 22. Mas está falando de uma terça parte de um éfa do pó da terra e pesou os montes em romana, que é um recipiente, e também os outeiros em balança de precisão. Quem pegou a porção seca da terra e mediu, quem pegou os outeiros, que é uma sequência de montanhas, quem pegou os montes e mediu com precisão. Então, todas essas perguntas retóricas nos levam a uma única resposta, que é dizer, foi Deus que pegou a terça parte de um éfa do pó da terra e mediu com precisão as montanhas, mostrando a grandeza de Deus, mostrando de como Deus ele é
infinitamente grande. Uma das montanhas mais conhecidas, meus amados, é o Monte Everest. É um dos maiores, tá bem? Eu entendi que não é o maior. Talvez seja um dos mais altos, mas em expansão tem outros também maiores. Mas o Monte Everest, ele mede 8.000 metros de altura, 8.000 metros de altura e um pouquinho mais, quase 9.000. Pois quem foi que pegou o Monte Everest e estabeleceu a sua altura, a sua dimensão, o seu peso? Esse versículo mostra sobre o peso da balança. Tudo que existe em nosso planeta, as montanhas, os mares, tem um peso equivalente a X. E esse versículo nos deixa surpreendidos, porque tudo isso Deus foi quem mediu e pesou em balança de precisão. O nosso planeta, nós sabemos que ele gira em direções que a ciência deu algumas nomenclaturas, como translação e rotação, e tudo isso para produzir o oxigênio. O nosso planeta está numa medida exata, numa medida e no peso exato para produzir oxigênio para nós, de uma forma que a ciência fica perplexa de como isso aconteceu. Os outros planetas que estão ao nosso redor não têm oxigênio. É impossível viver em Plutão, é impossível viver em Marte, porque não tem oxigênio. E o nosso planeta foi feito com as obras das mãos de Deus, de uma forma tão perfeita. Perfeita é a palavra que nós conseguimos falar, é muito mais do que perfeita, de uma obra tão maravilhosa, tão majestosa, que nós ficamos admirados com a obra de Deus sobre a sua criação. O peso de uma formiga é muito pouco, mas tem a sua importância. O peso de um elefante, da formiga a um elefante, é uma diferença incrível. Mas Deus sabe o porquê. Deus sabe a razão de ter criado as abelhas. Aos poucos o homem vai descobrindo as razões de cada uma dessas coisas. A formiguinha, por tão pequena que seja, Deus usa ela para nos ensinar uma grande lição lá em Provérbios. Vai ter com a formiga o preguiçoso. É um exemplo de um ser tão trabalhador, que trabalha todo o inverno. Melhor, trabalha todo o verão, para que no inverno possa desfrutar daquilo. E a formiguinha, por tão pequena que seja, nos traz uma grande lição sobre a economia. A economia do nosso país poderia ser melhor se observasse a simples formiga que há na terra e como elas trabalham. Então nós temos lições de economia. A bolsa de valores do nosso país seria melhor se fosse consultar não os economistas, mas se fosse consultar as simples formigas e como elas trabalham. Então Deus, todas as coisas que Ele criou, no seu peso, na sua medida, no entendimento que Ele deu a cada um ser, tem uma grande lição para nós. Isso nos mostra o quanto nós somos insignificantes e de quanto Deus é majestoso, quanto é glorioso, como não podemos descrever as coisas que Ele criou. Imagine só descrever a pessoa de Deus. Amém por isso? Glórias a Deus por isso, né? Nas coisas que Ele criou podemos glorificar a Ele. Quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos, pesou em balança os outeiros, os montes e as montanhas. Quem colocou numa balança de precisão? Foi o nosso Deus. O próximo versículo, que é o versículo 13, diz que quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem?
Todas essas perguntas retóricas nos submetem a uma única resposta. Qual é a resposta? Ninguém fez isso com Deus. Esses 2 versículos mostram a parte intelectual de Deus. Quem foi que ensinou a Deus? Quem foi que lhe instruiu? Quem foi que lhe falou o juízo e ensinou a vereda do entendimento? Quem lhe deu sabedoria? Ninguém pode fazer isso com Deus. Ele é autoexistente, ele mesmo tem o seu entendimento em si, o caminho do entendimento foi ele mesmo quem criou, ele é a própria sabedoria em si. Esses 2 versículos falam da intelectualidade de Deus e eles mostram que não pode ser atingida, é claro, nem pode ser medida, nada nesse mundo pode instruir a Deus. Isso significa dizer que Deus ele não está aprendendo conforme o tempo vai passando, tá bom? Eu gosto muito de enfatizar a questão lá do Jardim do Éden, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus não colocou as 2 mãos na cabeça e disse: e agora, o que é que eu vou fazer? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não disse: agora eu tenho que criar um plano B, porque essas criaturas que eu coloquei aqui, eles pecaram, agora eu tenho que fazer outro plano. Às vezes nós achamos que Deus fez isso. Em nossa insignificância, achamos que Deus mudou o plano, que Deus errou, ou que Ele não sabia o que Ele estava fazendo. Deus, irmãos, Ele não está aprendendo conforme o tempo vai passando. Deus, Ele é Deus, independente de nós, certo? Independente de nós, Ele é Deus, independente dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa existência, Ele continua sendo Deus. Esse versículo nos mostra que Ele não está aprendendo conforme o tempo. Quando o povo, então, começou a pecar grandemente nos dias de Noé, Deus ele não estava aprendendo com aquilo, de forma a dizer que a intelectualidade de Deus ela oscila. Nós vimos em um estudo que Deus ele é imutável, Ele não muda. E nesse estudo estamos vendo a grandeza de Deus, a sua suprema riqueza. Quem tomou Ele conselho? Deus ele não está tomando conselho, não está aprendendo as coisas, Ele é Deus em si, tá bem? Então a sua santidade não oscila, não muda. O seu entendimento, a sua sabedoria também, ela não muda. Nós estamos aprendendo, tá bem? Constantemente estamos aprendendo alguma coisa. Nesses estudos mesmo, eu estou aprendendo muitas coisas. Por mais idoso que você seja, você está aprendendo alguma coisa constantemente. Nunca vamos chegar a um ponto de dizer, agora eu não aprendo mais. Vamos usar as pessoas aqui de mais idade em nossa igreja, né? Quem é o mais velho aqui em idade? Seu Pompeu, 82, seu Pompeu? Seu Pompeu, desde que eu cheguei aqui, o senhor tem 82. Eu estou desconfiando da sua idade. Seu Raimundo Bastos, o senhor tem quantos anos? 74. Pois pronto, seu Pompeu, acho que é o... Tem alguém de mais idade que o seu Pompeu aqui? Seu Zé Gil? 83. Desde que eu cheguei aqui, o senhor tem essa idade, seu Zé. Eu estou desconfiando de vocês, viu? Nunca o seu Zé Gil, o seu Pompeu vão dizer, pastor, eu aprendi tudo sobre a teologia. Não. E se eles disserem, o que é que eu vou fazer, né? Eu sou mais novo, né? Mas eu vou dizer, olha, Deus diz que sempre estamos aprendendo constantemente. As crianças, elas vão ficando animadas conforme vão aprendendo as coisas, né? Eu tenho um rapazinho pequeno lá em casa, e ele diz, pai, eu cheguei ao topo daquela árvore, você viu? E eu fico com o coração apertado, eu vi. Olha, pai, chegar lá em cima é muito bom, enxergar tudo por cima, o Lucas. E eles vão descobrindo as coisas perigosas e vão ficando encantados, né? Encantados. Um dia desses até um cururu sofreu lá em casa, que ele achou. Aí foi sofrimento desse cururu para descobrir o que é que ele fazia. E aí ele inchava. O cururu incha, ele descobriu isso. Para nós já sabemos, né?
Eles vão descobrindo as coisas, vão ficando animados com aquilo ali. Assim nós também vamos descobrindo as coisas e vamos ficando o quê? Animados, contentes, alegres. E cada coisa que aprendemos sobre Deus, nós ficamos maravilhados. Cada detalhe que aprendemos sobre Deus, vamos ficando encantados com as obras do Senhor, a sua criação, a natureza. E a natureza, ela é um vislumbre do que é a pessoa de Deus. O versículo 15, vamos ler juntos? Vamos ler juntos o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Vamos ficar aqui com esse versículo. As nações são consideradas como um pingo que cai de um balde. E nós sabemos muito bem o que é um pingo, sabemos muito bem o que é um balde. Um balde de água é muita coisa, se tratando de uma porção comparada a um pingo. E esse pingo d'água, ele é muito pouco, comparado a um balde. E Deus disse, as nações que existem, são consideradas como um pingo que cai de um balde. Você já pensou que a grandeza de Deus, amados, as nações são consideradas como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como uma coisa que não é nada. Todas as nações são como um nada diante da grandeza de Deus. O mundo atualmente é formado por 193 países reconhecidos internacionalmente. Sim, reconhecidos pela ONU. 195 são reconhecidos pela ONU. O mapa mundi, 193 nações. E aquelas que são reconhecidas pela ONU são 195 nações. As nações mais populosas, as 8, é a Índia. A China perdeu há poucos anos esse número de população. A China era o país mais populoso, mas em 2024 a população da Índia ultrapassou a China. Estados Unidos vem em terceiro lugar, a Indonésia em quarto, Paquistão, Nigéria, depois vem o Brasil e outros países. Mas toda essa população e todas as nações, esse versículo está valendo ainda, tá bom? São consideradas como um pingo que cai de um balde. E muitas vezes esse pingo, dependendo da temperatura e da altura do balde, antes de chegar no chão, ele evapora. É como um vácuo as nações diante da grandeza de Deus. Já pensou? Eu pego o meu carro, coloco minha família dentro. Quando Deus proporciona condições, e vou até o estado de Sergipe, o estado de Alagoas com a minha família, visitar os meus pais, os meus avós, e acho muito distante. O estado do Ceará, nós estamos no finalzinho, estamos no litoral, e para cortar o Ceará, nós passamos o dia inteiro, mais de 12 horas, às vezes mais de 15 horas, dentro de um carro para cortar o Ceará todinho e chegar em outros estados aí para o lado do sul. Olha a imensidão que é o estado do Ceará. O Brasil, a América do Sul e todas as outras Américas e todas as nações são como um vácuo, são como um pingo que cai de um balde, são como nada diante da grandeza de Deus. Isso nos ensina muitas coisas sobre Deus, sobre a sua grandeza. Isso significa dizer que nós somos muito insignificantes diante da grandeza de Deus. Nós vamos parar aqui o estudo com o versículo 16, onde ele vai mostrar sobre a adoração a Deus. Nós vamos parar nesse versículo aqui, mas pelo menos vamos ler.
que diz que nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, nem toda a madeira do Líbano, que naquela época era uma grande riqueza, era muito cobiçada as madeiras do Líbano, tá bom? A sua madeira ali, a sua nobreza, pois juntando toda a madeira do Líbano para fazer um holocausto para Deus, e todos os animais não seriam necessários, ou seja, não alcançariam ao altar de Deus essa adoração. Isso para mostrar a grandeza de Deus. Que vamos exagerar um pouco, usou o Líbano, mas vamos usar toda a madeira do nosso país, não seria suficiente para alcançar a adoração genuína a Deus. Nem todos os animais sendo sacrificados, como eram no Antigo Testamento, não conseguiriam atingir a adoração genuína ao coração de Deus. Todos esses versículos que nós lemos nos submetem a somente uma resposta. E essa resposta é uma resposta de adoração e glorificação a Deus. Ele é Deus exaltado, Deus ricamente, grandemente glorioso. Amém? Vamos orar sobre essa afirmação, sobre essa certeza de que Deus é imensamente grande. As nossas medidas não conseguem atingir a grandeza de Deus. As nossas dimensões são insignificantes diante da grandeza do nosso Deus. Ó Pai amado, Deus, nós ficamos perplexos diante da sua grandeza. Quando nós conseguimos medir a sua criação, como os mares, como a terra, como as nações calculadas, ficamos surpresos com a grandeza que é, mas ficamos perplexos do que é a sua grandeza, porque o Senhor diz que considera como nada, como um vácuo, como um pingo que cai de um balde. Os céus que nós contemplamos e toda a nossa ciência em tecnologia consegue alcançar, ficamos admirados com a grandeza do universo, mas ficamos sem palavras quando colocamos tudo isso na palma de sua mão. O Senhor é infinitamente grande, imensamente grande. Que possamos, ó Pai, nos alegrar sobre a sua grandeza, pois esse texto ele vai encerrar colocando o nosso coração em uma posição de consolo, mostrando que o Senhor é o nosso Deus, o Deus grandioso que criou todo o universo, é o Deus que com sua mão nos protege, nos encoraja e nos anima. Oramos, ó Deus, assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém?